Um estudo sociológico propriamente dito não é só algo que estuda o que permanece, mas também algo que estuda as mudanças, as transições, aquilo que se transforma no decorrer dos tempos. Isso é um objeto muito clássico de pesquisa do campo social. Dentro da sua área logística, em termos de consumidor, padrões de consumo, o que você vem percebendo de alterações nos últimos anos nesse padrão de consumo e padrão do consumidor? Nós temos que, primeiramente, entender então, o funcionamento de uma empresa. Então, uma empresa ela tem um princípio básico, que é ter um produto e um serviço e oferecer esse serviço em condições para qualquer tipo de consumidor. Então, partindo desse princípio, uma empresa ela deve conhecer o seu mercado consumidor. Então não adianta ela tentar se comunicar com esse mercado de uma forma aleatória e lá no final, tendo aquele famoso achismo, eu acho que eu vou alcançar, eu vou penetrar um produto ou meu serviço num determinado mercado sem estudar ele. Ok? Entendi. Então, se a gente sair então desse princípio mais operacional, aí entra a logística. Então, eu entendo o meu mercado, eu conheço esse comportamento do meu consumidor, ele me passa informações, porque dentro da cadeia logística eu tenho um fluxo muito importante, que nós denominamos o fluxo de informação. Então, a minha cadeia ela é montada através desse fluxo. Mas o que tem dentro desse fluxo? O interesse do consumidor, o interesse desse cliente, como ele deseja o produto dele. Então a logística dentro das suas etapas, inclusive operacional, talvez até, professor, de uma forma mais senso comum, né? Fazer de tudo que o cliente quer nas condições dele, mas eu tenho que entender que todo esse fluxo, desde a hora que o consumidor dispara essa informação, até o último fornecedor, no nosso caso, fornecedor de segunda camada, um exemplo, um agricultor. Eu tenho que entender que um cliente quer um determinado produto com uma fitinha azul. Então, todos dentro da cadeia deverão entender isso. Então, dessa forma, a logística entrega esse nível de serviço, não só desejado pela empresa, mas como o cliente quer. Porque o objetivo nosso, inclusive operacional, é muito claro. O produto certo, no lugar certo, no tempo certo e nas condições certas. E aí vem a palavra-chave, nas condições estabelecidas por esse consumidor. E você, é lógico que são áreas distintas, então dentro da sociologia a ideia é elaborar-se uma crítica e tentar entender por que esse padrão de consumo é da forma como é, se estamos coisificando o ser humano, não estamos coisificando. Me parece que essa não é a ideia da logística, não. Questionar ou não questionar, não. Mas você tem percebido que ocorre maiores exigências por parte do consumidor? Ele está mais exigente, ele quer a coisa mais pronta, mais acabada, mais em suas mãos? Perfeito. A gente, nos estudos, principalmente na pesquisa social, a gente chama de conveniência. Está virando uma moda. Então eu quero um produto, a gente hoje, vamos olhar através da tecnologia, a nossa internet. Eu estou na frente de uma mesa, adquirindo um produto da maneira que eu desejo, da maneira que está sendo informada lá. Aí a logística simplesmente aplica aquilo que está sendo informado. Agora, o consumidor ele está mais exigente, ele entende mais, aí também a gente tem que olhar, principalmente dentro do Brasil, principalmente a parte do ensino, do estudo, a gente tem muito que avançar ainda. Você percebe ele mais ecológico? Um consumidor com tendências mais ecológicas ou você não visualiza ele? Professor, aí eu vou dar um pouquinho mais a minha experiência como trabalhar em empresa. Isso vai depender muito da cultura da empresa. Agora, existem regiões no país que ela está muito mais avançada na parte, principalmente de sustentabilidade. Mas trazendo aqui para o nosso chão, principalmente para a região oeste, com as cooperativas. Eles estão num padrão alto
muito alto. Primeiro, que nós também temos que olhar uma coisa. O cooperado, ele tem interesse financeiro, social. E quando eu falo de sustentabilidade, eu tenho que atrelar ao meio ambiente. Exatamente. Então, quando eu olho a cooperativa como um negócio, eu tenho que atrelar esses 3 tripés. Eu tenho que ter isso bem atrelado. E todos dentro desse tripé, dentro dessa cultura cooperativista, eu tenho que estar muito bem alinhado. Talvez diferente de uma empresa familiar, que ela olha o negócio dela, mas será que ela está preparada para esse novo mercado ou consumidor que está exigindo dela? Principalmente no país, falando no Brasil, né? A gente tem países europeus que consumidores exigem, na hora que o produto é produzido, transformado uma matéria-prima, um insumo, esteja lá a quantidade, um percentual de água retirado da natureza. Então essa empresa, ela acaba se obrigando a fazer isso. Então eu olho principalmente na nossa região, e um dos estudos que eu fiz, principalmente na área de sustentabilidade, ele é muito forte na área de cooperativismo. Ok, obrigado, professor. Tá, muito obrigado, se falamos. É isso aí. Você percebeu neste diálogo entre cultura e sociedade com logística que existem transformações na sociedade e entre essas transformações na sociedade estão também as transformações de padrão de consumo e no perfil do consumidor. A ideia é que você desenvolva uma pesquisa procurando no mundo e no Brasil tendências com relação à questão ecológica. Procure descobrir se os padrões de consumo no mundo e especialmente no Brasil estão se alterando e se o consumidor está ficando cada vez mais exigente, procurando empresas que sejam mais sustentáveis, consumindo produtos de empresas mais sustentáveis e produtos renováveis no sentido de ter uma sociedade sustentável.